Olá, gente, é com muita alegria que estamos aqui dando início ao primeiro episódio do podcast da Prefeitura de Duque de Caxias, o Gestão em Off. É um prazer ter você conosco, você que estará nos acompanhando em vários episódios em que a Prefeitura de Duque de Caxias estará mostrando e falando mais sobre a gestão da Prefeitura de Duque de Caxias. E para começar com o pé direito, recebemos aqui hoje duas líderes que fazem acontecer em Duque de Caxias. Professora Roseli Duarte, presidente da Fundec, e doutora Vanessa Vasques, diretora do Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo. Eu aqui, antes eu vou ler o nosso currículo da professora Roseli. Roseli Duarte, educadora, gestora pública, escritora, foi secretária de Educação e Assistência Social de Duque de Caxias, secretária estadual de Trabalho e Renda, secretária de Cultura da capital. Atualmente lidera a Fundec, que oferece mais de 60 mil vagas anuais em cursos técnicos de qualificação e, é claro, são mais de isso tudo distribuído em 48 unidades, dentre polos e projetos. Aderiu junto ao governo federal ao programa Mulheres 1000 e vem ampliando a cada dia as parcerias público e privadas com a ACECamp, Firjan, Caxias Shopping, dentre outras, inclusive com as multinacionais como a Atlas Schindler e a Academia Cisco. Muito obrigado, professora Roseli Duarte, seja muito bem-vinda. Um prazer estar com vocês, um prazer, doutora Vanessa, Ingrid e Michel. E também com a doutora Vanessa Vasques, diretora do Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo. Médica com trajetória sólida no SUS, foi médica da Estratégia da Saúde da Família, depois diretora da UPA Beira-Mar e desde 2021 comanda o Moacir do Carmo, o hospital público municipal que é referência em Duque de Caxias. O hospital que realiza mais de 1.200 cirurgias mês, com 320 leitos e atende mais de 200 mil pessoas por ano e está em expansão, dobrando os leitos de CTI no ano de 2025. Doutora Vanessa Vasques, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma grande honra estar aqui hoje com vocês para esse bate-papo. Muito feliz, obrigada pelo convite. Gente, nós também estamos aqui com a nossa porta-voz. Ingrid Milagres é a porta-voz nossa do institucional da Prefeitura de Duque de Caxias, que vai ser a mediadora das entrevistas, das perguntas e do nosso bate-papo. Ingrid Milagres, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, secretário Michel. Estou muito feliz de participar desse podcast, que é incrível, vai falar muitas coisas para a nossa sociedade e com mulheres admiráveis, o que é estar aqui, né? Sim. A Ingrid já tá, tipo assim, militando pelas mulheres maravilhosas que temos aqui, logicamente, né? Eu agradeço. Sempre. Ingrid, você tem já pergunta aí para fazer para a doutora Vanessa e para a professora Roseli? Com certeza. Diga então, aí. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é: qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como gestora pública? Ser gestora já é um grande desafio, porque quando nós trabalhamos com pessoas, quando nós trabalhamos com as adversidades, a gente tem sempre que ter lubrificante para a engrenagem, que é essa máquina que nos move. E assim, os desafios, eles aparecem a cada dia. No mesmo momento onde a gente tem os avanços, a gente também depara com alguns entraves. Mas dentro dessa minha trajetória, respondendo especificamente a sua pergunta, tem algo que me marcou muito, que foi a minha experiência enquanto presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste município e ter na minha biografia a implantação do primeiro Conselho Tutelar. E ver hoje o quanto isso é importante, o quanto está fortalecido dentro da nossa cidade, isso me causa uma felicidade contagiante. É isso. E você, doutora? Bom, acho que o momento mais marcante da trajetória, né, foi até uma transição. Eu era médica da assistência e aí, durante a pandemia de Covid, eu entrei para a gestão e foi um momento assim que eu acho que para a saúde pública, né,
viver essa pandemia, que num primeiro momento ninguém sabia o que era, os pacientes começaram a chegar doentes, né? E eu estava na assistência da UPA Beira-Mar, unidade que, durante a pandemia, inclusive, eu me tornei parte da gestão, né? Eu fui diretora médica, e vivenciar aquilo me marcou muito, né? Eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas e acabou culminando justamente na vontade de ingressar na gestão, né? E aí eu fui convidada e estou aqui. Mas eu acho que todo mundo, todos os médicos, estando em gestão ou na assistência, que viveram a pandemia, acho que tem relatos de ser um momento mais crucial, né? Porque a diversidade na vida do gestor sempre vai ter. Uhum. Então, o gestor ele tem que estar preparado para acontecer os problemas do dia a dia. Então, a gente sempre vai ter fatos marcantes, né? Eu poderia conversar por horas de situações que aconteceram na gestão, né, de saúde, em saúde, ainda mais em saúde pública, que eu vivenciei e experiências em relação a isso. Mas a mais marcante foi a pandemia de Covid. Imagino. E falando sobre as adversidades, em algum momento, professora Roseli, a senhora pensou em desistir? Vários. Eu confesso que muitas vezes eu tive vontade de retomar a minha origem, que é ser professora dessa rede pública municipal, do município que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo e que tenho a felicidade de ser conhecida como a professora dessa rede pública. E o que fez você continuar? O que fez eu continuar? Eu confesso a vocês que o meu público-alvo, que são as pessoas que a gente atende e que faz com que a nossa conduta, o nosso trabalho seja um canal para alcançá-los, fazia com que eu renascesse como fênix. Eu falava, não, se eu estou aqui é porque tem uma missão. Se eu estou aqui é porque tem pessoas que precisam deste trabalho, com compromisso, com dedicação, com comprometimento. Então, eu ia, mais uma vez voltava, realizava, e isso é o que me torna uma pessoa realizada enquanto gestora. Eu quero também continuar com essa mesma pergunta para você, Vanessa. Quando você está à frente de uma unidade na beira da rodovia Washington Luiz, né, às margens da rodovia Washington Luiz, Hospital Porta Aberta. Desafios é o que não lhe falta. Todos os dias você encara um problema diferente. Mas nós, em outra ocasião, nós já tivemos aqui num podcast e nós falamos sobre isso. Todo dia você tem um desafio. Então, todo dia você sai de casa, você abandona a sua família para encarar esse desafio. Isso te motiva ou isso, às vezes, faz com que você pare, pense se é isso mesmo, se está tudo bem, aonde você vai buscar força para isso tudo? Falem para a gente. Bom, isso é um combustível, né? Eu acordo todos os dias muito motivada. E é claro que, como todas as pessoas, nem sempre a gente, no final do dia, né? A gente, quando vai descansar, às vezes bate aquele desânimo. Os acontecimentos do dia, às vezes, acabam deixando a gente um pouco desanimado, né? E o mais difícil na gestão não são as adversidades e os problemas que acontecem. Eu acho que o que mais é um sacrifício, às vezes, para o gestor, é lidar com a relação das pessoas, né? E, às vezes, você não está nem envolvido no problema diretamente, mas cabe a você resolver. Então, lidar com a relação de pessoas é muito difícil e isso desgasta bastante. Agora, dizer que você já pensou em desistir? Acho que desistir nunca foi uma opção. Apesar de diversas vezes eu me sentir desmotivada, né? Todos nós, em algum momento, nos sentimos. Mas, e aí, é botar a cabeça no travesseiro, descansar e falar, amanhã é um novo dia, acordar para fazer tudo de novo. Então, a motivação
ela nem sempre vai estar presente, ela vai se perdendo ao longo do dia, no trabalho, nos desafios, mas no dia seguinte ela é renovada, é um combustível, né? E a gestão, ela é viciante, porque quando você está ali e consegue organizar um grupo, organizar, estabelecer um planejamento, metas, e você atinge a meta, é muito gostoso. E agora vem a experiência como médica, né? Porque eu acho que todo médico, né, ele se sente realizado quando tem uma mensagem de um paciente: olha, você fez a diferença na minha trajetória. Às vezes nem é uma coisa que a gente vai fazer de concreto. Eu não vou conseguir curar ou dar ou fazer uma cirurgia, mas só o fato de você, às vezes, ter tido um impacto positivo e o paciente sair muito satisfeito. E é essa sensação que eu buscava lá quando eu fazia a minha faculdade de medicina, né? E eu acho que essa motivação do paciente, do atendimento, de você se dar e levar um pouco dele também, isso nunca vai acabar. E isso é o que nos move, né? É isso. Desse jeito. Com todo respeito, secretário Michel, vou continuar minha militância feminina. Sempre. Porque a gente conseguiu chegar a lugares importantes. Eu me incluo nisso também, porque eu sou uma mulher preta, que hoje sou porta-voz da prefeitura. Eu sei que muitas meninas, mulheres pretas, conseguem enxergar isso como uma conquista. Não é verdade, professora Roseli? Então, estar à frente de vocês, para mim, aqui, eu estou lisonjeada. E quero fazer a pergunta que é a seguinte: como é liderar grandes estruturas nesses espaços que ainda são muito masculinizados, muito masculinos? Como é isso? Como é gerir dentro desse meio? Bom, eu acredito que o diálogo ele deve ser o princípio de tudo, aliado ao respeito. Não há espaços para estereótipos, para atitudes preconceituosas. Se nós tivermos postura, competência, liderança e, acima de tudo, delegar, porque não há competição. Nós precisamos entender isso. Eu digo nós, a sociedade. Sim. Nós precisamos nos unir para que haja o nosso espaço garantido enquanto mulher e saber que nós temos profissionais muito competentes que são nossos aliados e que nessa postura de respeito recíproco a gente consegue sim fazer com que o trabalho cresça, que avança e que todos sejam protagonistas. A partir do momento em que a gente tem essa postura, a gente percebe, o nosso município é um exemplo disso. O quanto que hoje nós temos mulheres protagonistas frente a espaços muito importantes. Mas isso tudo parte não apenas da questão técnica, que é importante, mas, acima de tudo, é o respeito. Doutora Vanessa, fala um pouquinho para mim sobre isso. Essa parte da mulher, hoje é difícil num cenário, vamos pensar num cenário nacional, ter cargos, né, de direção geral de hospitais ocupados por mulheres, né? Isso não é ainda uma realidade se a gente for olhar um cenário muito mais abrangente, né? O que não é o que a gente vive aqui no município de Duque de Caxias, né? A área da saúde e da educação são áreas, né, da gestão pública que a mulher ela tem ocupado com maestria, né, esses espaços, porque são áreas que, além do conhecimento técnico, que é bem importante, né, e da capacitação, da experiência, né, que nós somos tão capazes quanto, estão relacionados ao cuidado, né? E eu acho que isso já é uma intrínseco virtude, da mulher, exatamente. Né? É verdade. Então são áreas que foram muito mais ocupadas, né? Então você vê na gestão da saúde, tirando esses cargos pontuais, que são, a gente está falando de direção geral de alguns hospitais, né? Acho que 70% do corpo de gestão de saúde é composto por pessoas femininas, né?
Então, assim, é por mulheres. E eu acho que na educação também, Sim. né? Por ter esse cuidado de lidar com as crianças. Então, tradicionalmente, né, as professoras... era difícil você ver um professor homem, né? Mas ele, hoje em dia, até está mais... Então, são áreas que... acho que primeiro a educação e depois a saúde, a mulher foi dominando, né? E ninguém melhor do que a mulher para liderar, né, uma equipe onde você tem que ter o conhecimento técnico e o cuidado. Eu acho que isso é fundamental. E eu sou muito grata por poder viver isso em Duque de Caxias, né? Eu não trabalho aqui à toa. Quando eu formei, eu morei em Caxias, né, por muito tempo. E quando eu formei, eu vim trabalhar em Caxias, né, despretensiosamente. E acabou que aqui eu me encontrei, porque ser mulher nunca foi um empecilho, muito pelo contrário, né? Eu nunca me senti, nem hoje, né, no cargo de liderança do hospital, eu nunca me senti, se eu fosse homem, isso não teria acontecido. Eu nunca tive que fazer esse tipo de comparação, né? Então, eu sou muito feliz em relação a isso, mas a gente não pode deixar de mencionar que ainda existe, e num cenário nacional é difícil, esses cargos de chefia de hospitais, né? Onde é um cargo geralmente seleto, único, de direção geral. Normalmente, ele é ocupado ainda por homens, né? E até complementando, né, doutora Vanessa, eu acho assim que já é nosso, né? A gente já tem essa habilidade para lidar com algumas controvérsias. E quando a gente percebe, às vezes, que há uma resistência por ser mulher, com a nossa habilidade, porque não é fácil ser mulher, né? Porque a gente não está apenas à frente de uma equipe, na liderança. A gente administra também tantos outros fatores que são concomitantes com a nossa vida profissional. E isso, eu acredito que também facilita essa nossa convivência, essa nossa relação com os homens, com os jovens, porque tem pessoas mais jovens que também trabalham conosco. Então, eu acho que essa habilidade ela é conquistada também com a experiência. Não é do nada. É vivendo que a gente consegue conquistar o espaço. E é um retrato dessa gestão, né? Todas as reuniões que eu vou, que são reuniões de gestão do governo, que integram as secretarias, não só de saúde, como tem a educação, como tem todos os outros atores, né? E a gente vai tirar aquela foto que a gente vê, é visível, né? É expressivo. Então, a gente se reconhece, dá uma né? emoção. E é muito bom, é uma sensação muito boa. Você chegar num auditório que está cheio, tem um monte de gestores e você fazer parte da maioria, né? Ou você fazer parte de igual para igual, né? E a gente vê muito isso, essa característica no governo de Caxias, né? E eu sou muito orgulhosa disso. Dando exemplo que nós estamos fazendo o nosso primeiro episódio do podcast falando sobre gestão, e hoje nós temos quem? 3 mulheres aqui. Eu já estou me sentindo, eu já estou Como quietinho. você está né? se sentindo, Você secretário minoria. Michel? Estou me sentindo, tipo assim, muito feliz, porém até um pouco acanhado. É Tá? minoria. Mas, gente, vamos lá, a gente precisa continuar. Roseli, a Fundec também forma profissionais para o SUS. Como é ver os seus alunos atuando nos grandes hospitais que, no caso, a doutora Vanessa lidera? Como é que você vê os seus alunos hoje Orgulho. dentro do Moacir do Carmo? Muito gratificante. Assim, é um orgulho, né? São 9 áreas que a gente oferta cursos, né? O principal, né? O carro-chefe é o técnico em enfermagem, mas nós temos vários outros cursos, né? Como esse que vai ser a aula inaugural, que é do agente terapêutico, que nesse semestre, né? Nós estaremos iniciando no próximo semestre, e isso dá uma sensação de dever cumprido, porque nós estamos formando cidadãos e cidadãs para que atuem dentro dos nossos equipamentos.
A gente sabe que muitos também conseguem, né, outros voos, e a gente fica feliz com isso, mas saber que nós estamos preparando com excelência para atender a nossa população é de um orgulho, é de uma gratificação imensurável. Então, assim, até agradecer, tá, doutora Vanessa, porque às vezes que eu preciso ir ao hospital e deparo com um ex-aluno que chega e que vem e que agradece e que fala que está feliz. Isso perpassa não somente por uma questão de necessidade financeira, mas a gente vê que ele conquistou um ideal, ele queria estar ali. Então, isso é gratificante. E, doutora Vanessa, como é receber esses alunos da Fundec dentro dos hospitais que são liderados pela senhora? Tá errada a pergunta, né? Não, tá errado. Dentro dos hospitais, não, dentro do hospital. Possibilidade pergunta número 2. É. Vai lá. E, doutora Vanessa, como é ter a possibilidade de receber no hospital profissionais formados pela Fundec? Sem dúvidas, é muito prazeroso, né, quando a gente encontra um estudante Vê o que fruto da própria árvore, foi né? daqui, Isso, né? desse jeito. E assim, eu estudei aqui em Caxias, eu me formei aqui em Caxias, eu tive essa oportunidade aqui e estou tendo a oportunidade de emprego, que a gente sabe também que é difícil, aqui em Caxias, né? Eu acho que essas parcerias, elas são muito importantes, porque uma das preocupações maiores de um curso profissionalizante para onde vai esse exército, né, trabalhar, esse exército de trabalho, né? E essa mão de obra qualificada agora. A gente precisa dar um emprego, né? E as oportunidades para que ela desenvolva. E eu acho que essas parcerias são muito importantes, né, Roseli? Muito. E técnico de enfermagem, né? Acho que é o profissional que eu tenho o maior número dentro do hospital, porque é o profissional que está diretamente relacionado à assistência, ao cuidado, né? E a gente ter a certeza da formação dele também, ser dentro do município, né? E existem algumas particularidades de doenças endêmicas, de território, que essa pessoa vai estar mais adaptada, vai ter mais experiência por ser de Duque de Caxias, né? Não que as outras pessoas também não tenham oportunidade. Nós temos muitos funcionários que fizeram o curso, porque ele não é só restrito, né, para Duque de Caxias, ele é aberto. Então, tem várias pessoas que procuram Duque de Caxias, assim como na saúde, para fazer os cursos profissionalizantes, né? Mas a gente sabe que a educação, ela constrói pontes, né? Ela move montanhas e ela muda a realidade das pessoas. Então, qualquer curso, qualquer profissão, a pessoa se esforçou, a pessoa se dedicou, né, para ter aquele diploma. Então, para ela, mudou a vida dela. Assim como um diploma um dia mudou a minha vida, né? Eu fiz curso técnico profissionalizante antes de me formar médica, né? Eu fui técnica de laboratório, eu era coletora, eu colhia pra caramba e eu adorava fazer isso, né? Então, assim, e a minha formação foi exemplar. Então, eu acho que isso incentiva até depois a querer mais, né? A crescer. É um trabalho de gestão integrada mesmo, né? Onde a Fundec já é um celeiro de profissionais e esses profissionais vão encontrar onde trabalhar, onde, né, percorrer aí o sucesso, o talento. Desse maravilhoso. jeito. Muito bom. Professora Roseli, mais uma pergunta aqui. Como manter a qualidade e a escala ao mesmo tempo? São mais de 60 mil vagas ofertadas. Olha, Michel, isso tem a maior parte, né, desse retorno positivo, eu costumo atribuir à equipe. Porque nós temos uma equipe empática, uma equipe que é muito comprometida com tudo que é elaborado para se oferecer. Até um curso chegar à ponta, até nós atendermos a esses 60 mil alunos ano, fora aqueles que a gente também atende de forma online, que já ultrapassa 120 mil, a gente precisa planejar, a gente precisa fazer plano de trabalho, plano de curso,
organização de horários e de escala desses profissionais, desses professores dentro dessas turmas. Então, eu tenho certeza que sozinha nós não faríamos nada. Se nós não tivermos uma equipe comprometida, uma equipe que vai na ponta, que acompanha, que busca o feedback para ver se esta qualidade que a gente tanto busca está sendo realmente o resultado daquilo que a gente oferece, nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos e nem ter conquistado a credibilidade que a Fundec hoje tem dentro deste município. Um exemplo, vou citar novamente, porque eu acredito que é um grande orgulho nós sermos um dos primeiros municípios a oferecer gratuitamente o curso de agente terapêutico. Nós lançamos o curso, o edital, e mais de 2.500 pessoas se inscreveram porque acreditam nesta fundação. Ninguém se inscreve naquilo que não tem credibilidade. Ninguém busca um hospital se não souber que ele tem respeito com a população, com o cidadão e com o povo. Então, eu aproveito até para agradecer a essa equipe que anda ali, ao meu lado, que quando eu capengo para lá, ele vai me equilibra e a gente consegue dar o resultado que a gente vê hoje no nosso município. Vanessa também tem essa questão, né, Vanessa, de confiar numa equipe boa, né? Sim. Formar um time bom, né? Eu também tenho aqui, ó. Também tenho um time bom. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Se fez tem aquela frase, né? Se fez sozinho, não foi grandioso. Não foi grandioso. Perfeito. Doutora Vanessa, agora conta pra gente como é tocar uma obra, porque a gente precisa de melhorias, de estrutura. Então, a gente também não pode deixar de lado as obras, sempre procurando melhorar para a nossa população, né? Como é tocar uma obra dentro de um hospital que não para? Porque a gente precisa continuar trabalhando, atendendo, né? Como é isso? É muito difícil. É estressante, Imagino. mas é necessário, né? Então, é lógico que para o pessoal da obra, né, eles sempre querem que a gente evacue aquela área toda, que a gente deixe tudo liberado, e não é assim que funciona, né? Então, existem setores que a gente tem que fazer metade, um quarto, e ir aos pouquinhos, né, ajustando. E isso faz com que a obra demore mais, né, para ser feita, e a gente também tem que estar preocupado com o fluxo de pacientes, porque eu não posso ter poeira, contaminação, né? Então, é difícil. O planejamento de obra dentro do hospital, ele é um trabalho que não é simples, tá? Mas o trem não pode parar, né? Mas existe uma estratégia para continuar funcionando, né? Exatamente. Tudo é milimetricamente pensado para que nenhum serviço seja diminuído, né? A única coisa que a gente acaba, às vezes, tendo que fazer é redução de leito, porque quando a gente vai fazer uma reforma de enfermaria, seja para aumentar ou seja só para reformar, a gente precisa que aquela área, e se aquela área tiver leitos, a gente acaba tendo que tirar, mas a gente sempre tenta colocar em outro lugar. Então, é uma gestão bem difícil, mas ela é necessária. O hospital tá ficando lindo, aos pouquinhos a gente vai colocando, né? Ele do jeito que a gente acredita que seja. A gente, enquanto governo, né, que eu digo que não sou só eu, né, a gente tem todo um governo que acredita muito que tanto que os investimentos em obras, né, a gente está tendo a melhoria de todos os setores. Agora a gente vai passar de 20 leitos de CTI para 40, né, dobrando os leitos de CTI. Então, assim, há um compromisso, né, e eu fico muito feliz porque eu estou fazendo parte disso, né? Parte desse planejamento e parte de tudo que é cumprido. A gente tem aquela sensação, essa fase foi cumprida. Ufa, né? Que legal. Não é uma coisa só que é planejado e deixado para lá. E a gente acredita que ainda vai demorar um pouquinho para a obra do Moacir acabar, né? Eu vi que foi entregue a última parte da obra do Adão Pereira Nunes agora. E foram longos períodos, né? Mas o Moacir do Carmo a gente ainda vai ficar em obra por algum tempo, acredito que mais de um ano, mas é porque a gente não pode simplesmente fechar o hospital nem diminuir nenhum serviço, né? Ele está operando 100% mesmo com a obra. Que bom.
Tá, veja bem, as duas, né, Roseli e Vanessa, vocês duas trabalham com pessoas em vulnerabilidade. Qual a importância de políticas públicas e porque elas se unem, né, no meio dessa trajetória, que unem a educação e saúde. Vocês acreditam que isso transforma em vidas? Seja assim, Lógico, vamos... Sim. O que é que você acha? Bom, é essencial, né? As políticas públicas, né, que são as ações, os programas, eles são essenciais para que todos tenham oportunidade, né? Então, eu faço parte de uma gestão de governo e a gente vê um pouquinho de cada área que se preocupa muito com isso, né? Então, eu vejo todo dia uma preocupação e um projeto sendo colocado em prática para que mude a realidade das pessoas. A gente reside, né, num país onde a gente tem uma desigualdade social muito grande. E quando a gente tenta dar oportunidades e equiparar isso, é fantástico, porque a gente está dando a oportunidade do filho do trabalhador ser doutor. Essa frase é bem clichê, né? Mas é a verdade, porque há um tempo o filho do trabalhador ele tinha que trabalhar também, né? Então ele não conseguia estudar, não conseguia escola. E hoje a gente vê um governo que eu acompanho, lógico, dentro do hospital, porque o hospital consome, mas eu acompanho todas as áreas da gestão. E eu vejo inauguração de escolas bilíngues, né? Na minha época, eu não tinha escola pública bilíngue, onde a gente garante a refeição dos estudantes, um uniforme padronizado, né? Isso é muito importante. Porque toda uma engrenagem dá, que a gestão opera, né? Isso dá uma oportunidade. O restaurante popular, quantas pessoas comem lá no restaurante popular? Engrenagem. Então, quando a gente fala de saúde e educação, a gente está falando... A saúde ela é um conceito muito amplo. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de educação, eu estou falando de moradia, eu estou falando de transporte, eu estou falando de segurança, eu estou falando de milhões de quesitos. E se não tiver políticas públicas, não adianta eu ter um hospital com uma ressonância, fazendo cirurgia, se eu não tenho as políticas públicas que vão dar acessibilidade e dignidade à população, né? Então... acesso à cultura, lazer, né? Então, assim, eu vejo aquela reforma da Vila Olímpica foi fantástica, porque aquilo ali não só estimula o esporte, a parte de Caxias está sendo uma cidade muito inclusiva, né? As praças que tem, a preocupação com isso que nunca existiu, né? Assim, hoje em dia, a gente vê que isso é um fronte, né? da equipe de governo. Então... E a gente lida com os pacientes, às vezes, dentro do hospital, que eles são muito vulneráveis, né? São pacientes, às vezes, que estão em condição de moradia de rua, né? São pacientes que têm algumas enfermidades crônicas. E é muito difícil lidar com ele, porque a gente trata ele no hospital naquele momento da doença aguda, e quando eu dou alta, na porta para fora do hospital, e aí? Né? E aí quem vai pegar na mão dele e guiar ele para uma vida mais digna são as políticas públicas. E você, Roseli, educação e saúde transformam vidas? Muito. Eu costumo dizer, eu de formação eu sou professora de língua portuguesa, né? Então acaba que eu faço muita analogia, né, com a gramática. Eu costumo dizer que não existe política pública no singular. Existe políticas públicas. E quando a gente fala de duas áreas tão importantes como saúde e educação, não dá para que a gente faça uma separação. A gente trabalha juntos, porque quando a gente percebe que através dos meus alunos, principalmente nesses cursos que são ofertados para a área da saúde, que eles têm as expectativas, as perspectivas de alcançar aquela ponta. E que quando eles alcançam, através da educação que é oferecida pela Fundação e que chega na vivência, às vezes ele ainda não está nem concluído o percurso, mas eles fazem vivência lá no hospital, eles fazem vivência na saúde. A gente já começa a perceber a transformação de vidas.
porque aí concretiza o que eles realmente querem. E isso, para mim, é de uma satisfação muito grande, porque se a gente não se unir para que as políticas públicas possam realmente chegar na ponta, àqueles que precisam, àqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes as pessoas confundem. Elas pensam que só está em vulnerabilidade social quem tem uma classe social pobre. Mas, às vezes, a pessoa está em situação de vulnerabilidade social. É aí que tem a diferenciação da política pública, principalmente na nossa área. E é aí que a gente entra com as intervenções que nós temos em mãos, enquanto gestores, para que essas vidas literalmente sejam transformadas. E agora a gente vai falar um pouquinho de planos para o futuro, né? A gente sonha, a gente começa sonhando para depois fazer o percurso, né, para alcançar o nosso objetivo. E dentro da sua gestão, Roseli, o que você sonha para realizar dentro da Fundec? Olha, Ingrid, eu sou movida a sonhos, né? Eu acho que o ser humano, quando ele para de sonhar, ele já não tem muito objetivo para existir. Perfeito. Então, a Fundec, ela foi criada, né, com um escopo de alcance da população, de fazer com que a escola técnica ela fosse aperfeiçoada dentro do nosso município. Então, eu tenho como sonho ampliar a oferta de escola técnica em outras áreas além da saúde. Eu tenho como sonho a promoção de workshops que alcance temas que são atuais e que muitas vezes os nossos adolescentes e jovens chegam a ele de uma forma distorcida. Eu tenho o sonho de ampliar o atendimento e, principalmente, de fazer parcerias público-privadas para que a gente consiga concretizar a intermediação desta mão de obra que eu formo. Porque é muito satisfatório saber que alguém conseguiu sair da Fundec e, como nós temos a parceria, né, como citado aí no início, né, com a Atlas Lindley, os nossos alunos 100% são aproveitados por essa empresa, porque eles são treinados, capacitados para conserto de elevadores e as empresas já ficam na expectativa para poder chegar mais mão de obra qualificada. Chegar à mão de obra qualificada. Então, o meu sonho é que não seja somente nesses cursos pontuais, mas que a gente possa estreitar laços com outras empresas, com outras indústrias, para que essa intermediação esteja presente em todos os cursos que a gente oferece, bem como a questão daqueles que buscam se aperfeiçoar para o empreendedorismo. Nessa gestão de 2025, nós fizemos cursos específicos para quem já é empreendedor e quer se aperfeiçoar e para aqueles que querem se tornar empreendedores. E, assim, um sucesso total. A gente tem relatos muito bons, a gente busca cases de sucesso, né, para que a gente, em final de 2025, já possa expor e oferecer para esses nossos futuros empreendedores e os atuais também essa possibilidade de terem a vida transformada. Maravilhosa. Doutora Vanessa, eu acho que a gente já está em algumas conquistas de sonhos, né? Porque a gente já tem melhoria de obras, a gente já tem aumento dos leitos, né? Então, assim, o que mais você sonha para dentro do Moacir? Então, acho que a ampliação, né, de hoje, o Moacir do Carmo, ele é responsável por todas as cirurgias eletivas, né, boa parte das cirurgias eletivas, porque as das crianças não, a parte da pediatria é outro hospital. Das principais cirurgias eletivas, né? Então, eu sonho em que a gente consiga atender a demanda toda da população e da região, porque o Moacir do Carmo hoje ele é um hospital regional, né? Que ele atende uma região que é a Baixada, e que a gente consiga dar a sensação, né, de
pertencimento a todos os munícipes de Duque de Caxias, de que eles tenham a certeza de que eu preciso fazer esse procedimento, eu vou lá no Moacir do Carmo e vou realizar ele. Então, a gente já está andando, né? A gente já está trilhando essa trajetória. E o sonho, na verdade, ele é só uma questão de tempo a atingir, que eu acredito muito nisso, né? E isso é feito através de gestão, né? Da gente mapear, da gente ver as demandas, as necessidades e a gente se planejar para atender aquela necessidade. Então, eu acho que isso já está no futuro próximo. E aí não é um sonho no sentido utópico, né? Eu sonho, não. Eu almejo que a gente chegue lá o quanto antes. E agora eu quero uma pergunta para as duas, pergunta e respostas bem rápidas. Qual o legado que você, Roseli, falando agora na pessoa diretamente, professora Roseli, qual o legado que você quer deixar hoje na Fundec? Se alguém te perguntar assim, Roseli, qual o legado até hoje? Até hoje você construiu alguma coisa. Eu quero saber o que você planeja. Fala assim, olha, não, Michel, o legado construído até aqui foi X, mas daqui para lá vai ter tal coisa. O que você pensa? Eu pretendo fazer com que tudo que está sendo construído e realizado não seja interrompido. Que haja continuidade, porque deixar legado é olhar para trás e ver que você contribuiu para que aquilo existisse e que houve, com dedicação, competência, compromisso, a continuidade de um trabalho que você realizou. Então, o que eu pretendo deixar de legado para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para este município que eu tanto amo, é que o trabalho que acontece na Fundec avance e que não seja nunca interrompido, independente do percurso que depois o destino vai nos dar. Então, esse legado, olhar para trás e ver que bom, deu certo e está dando continuidade. Vanessa, qual é o legado? Acho que o maior legado que, enquanto partes da direção da saúde, né, de um hospital, é a humanização, é o acolhimento. Porque os grandes feitos, eles estão aí, as obras estão sendo feitas, né? A gente está tendo melhorias, e isso não deixa de ser legado. Mas o que as pessoas vão efetivamente lembrar, né, que é um legado muito maior, é de como elas foram atendidas, de como elas se sentiram acolhidas, de como, naquele momento de dificuldade, os funcionários, o hospital, a equipe, pegou na mão dela e disse, eu estou aqui. Porque nem sempre a gente vai poder intervir, né? Mas a gente vai poder estar presente, né? A gente vai poder fazer com que o paciente se sinta acolhido. E eu acho que esse é o maior legado que a gente está tentando fazer, né, nessa gestão. Além das inúmeras melhorias, né? Inúmeras inaugurações, a gente acolher o paciente. Bom, acho que é isso. É isso. Professora Roseli e doutora Vanessa, eu acredito que tenham frases que a gente carrega para a vida, às vezes algumas frases que são momentos da nossa vida, e dentro da gestão de vocês, qual é a frase que representa a sua gestão? Deixa eu ver. Tem muitas, porque eu já ouvi muitas. Mas eu vou me reportar à resiliência. A resiliência é para quem tem coragem de enfrentar desafios. Posso acrescentar mais uma? Vai. Mais algumas. Para vocês duas. Resistência, determinação, engajamento. Agora, eu estou falando aqui também como gestor. Quando nós somos desafiados a liderar grandes projetos, como você tem, Roseli. Hoje você tem, como nós falamos aqui anteriormente, a partir do momento que você oferece 60 mil vagas de qualificação em uma cidade, você encontra muita pedra de tropeço. É verdade.
Então, ser resiliente é algo que já é, agora aqui sendo militante também, e enaltecendo até o que a Ingrid falou no começo, isso já é algo tão natural de vocês mulheres. Vocês já são resilientes, porque vocês conseguem ser donas de casa, vocês conseguem ser excelentes profissionais, gestoras, mas resistir é algo também que me pega muito, sabe? Quando eu vejo professora Roseli encarar desafios, porque não é só tocar aluno, né? Porque tocar aluno você já tem experiência, já pavimentou uma estrada, já caminhou, então sabe como é. Mas existem os pormenores, existem os detalhes da administração pública, de que às vezes quem está nos assistindo pensa que é fácil gastar dinheiro público. Uhum. Como é que você hoje gera um orçamento para você cuidar daquilo? É um desafio. Verdade. É um tropeço. É uma coisa que é invisível isso ao olho do contribuinte que hoje acompanha a gestão. Mas resiliência, resistência, coragem, determinação para as duas, tá? Eu falo isso. Porque também para você, Vanessa, saber que nós somos, por exemplo, a hora que você abrir seu telefone, você já tem dezenas de problemas ali para que você dê a ordem de solução. Sim. Então, a mesma pergunta que ela falou resiliência. Ok, resistência, eu tô falando. Agora você. Qual é a palavra que você vai deixar aqui pra gente? Equipe. Eu acho que a professora Roseli até falou, mas eu não cheguei a mencionar, mas eu sempre menciono que ninguém faz nada sozinho, né? Então, na gestão, não basta a gente ser resiliente, determinado, resistente, isso tudo a gente tem que ser, né? Mas se a gente não tiver senso do trabalho de equipe, se a gente não entender, se eu eu hoje, graças a Deus, tenho uma equipe fantástica que está comigo no Moci do Carmo, que são pessoas que muitas das vezes estão fora dos holofotes, que muitas das vezes ninguém nem sabe o nome, mas que estão lá diariamente, que chegam 5 horas da manhã e não tem hora para ir embora e que são acionados a qualquer momento para aquilo lá funcionar do jeito que funciona, né? Então, eu fico muito orgulhosa quando eu falo que eu fui muito honrada, porque nenhum gestor dura num cargo se não tiver uma grande equipe por trás. Verdade. Né? Se você não tiver uma equipe, as coisas não andam, não funcionam, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que eu sou muito feliz por isso. E na gestão pública, a gente ainda tem um outro porém, né? A gente não escolhe a equipe. Muitas das vezes a gente cai numa cadeira e aí a gente conhece a nossa equipe ali, né? São servidores, são pessoas que já trabalham no governo e você tem que aprender a lidar, né? E eu fui muito agraciada com isso, porque são pessoas extremamente competentes, determinadas, com resiliência, com resistência, com né? Tudo que tem direito para fazer a circularidade da equipe. Que a gente acredita, né? Então, toda vez que eu sou chamada para ir, existe aqui a médica Vanessa, que faz parte da gestão, mas eu tenho toda uma equipe comigo também. E eu não posso deixar de falar deles e agradecer a eles todos os dias. Última pergunta, Ingrid Milagres. A última pergunta é emocionante. A gente está falando de afetos, de trabalho, de tudo, né? Qual conquista que te emociona até hoje dentro da gestão? Me conta aí uma história, um ponto que te emociona. Bom, eu já falei no início, né, que eu sou professora concursada dessa rede pública municipal. E o que mais me emociona, eu vou citar um caso específico, né, mas existem vários casos semelhantes, né? Eu estava como subsecretária de Educação numa ocasião e fazendo lotação de profissionais que passaram em um concurso. E quando chegou a pessoa para escolher escola, que estava na minha frente, de repente ela começou a chorar, a se emocionar, pessoa jovem, adulta já. E eu falei, o que houve? Ela falou, eu sou professora por causa de você, por causa da senhora. Ela me chamou de senhora. Eu falei, eu fui sua aluna. E eu me apaixonei pela sua forma de atuar, pelo seu jeito, porque
eu, como gosto de língua portuguesa, que foi a disciplina que eu escolhi, né, para a minha vida, eu sempre usei de artifícios para prender a atenção do aluno. Então, as minhas aulas elas eram praticamente todas cantadas, eram através de música. Então, isso fez com que muitos deles tiveram interesse e tornaram as minhas aulas também inesquecíveis. E isso marcou demais a minha vida pessoal. Ela se emocionar e dizer que ela estava ali sendo contratada, conseguiu passar no concurso público porque eu fui a inspiração. Então, eu olhei e falei, caramba, valeu a pena. E valeu muito, né? Porque agora eu vou contar também aqui, né, Michel, que a professora Roseli me descobriu como comunicadora. Ela olhou para mim, conversou um pouquinho e falou, vou te dar um desafio. Você, não foi, professora Roseli? Você vai participar do programa Mulheres 1000, que é da Fundec, esse programa maravilhoso para mulheres em vulnerabilidade, mulheres pretas e pardas. Então, assim, a pauta já me emocionou muito. E ela falou, você vai fazer toda a oratória desse dia, né, do programa Mulheres 1000. E eu te agradeço aqui imensamente. Foi um prazer. Eu lamento, né, pelo que o Michel fez comigo. Sem lamentos, mas, por favor. De vez em quando eu dou uma roubada, entendeu, dona Vanessa? Porque eu falo, é minha. Mas subiu o talento. Subiu o talento. Eu que agradeço aqui abertamente, de todo o coração, a oportunidade, porque às vezes as pessoas têm um talento, eu não sabia que poderia atuar dessa forma. Ela olhou para mim e falou, eu vou te dar essa oportunidade. E hoje eu estou aqui. Então, para mim, é inenarrável meu agradecimento a você, Roseli. Que bom, querida. E ao Michel também, claro. Por favor, meu chefe querido. Eu não tenho muito a agradecer, como não, eu digo, tá? ele acredita mais em mim do que eu mesmo. E isso é um impulsionamento pra gente, porque às vezes a gente faz várias coisas e a gente não se olha. A gente não fala, não, isso aí eu não vou fazer, isso aí não dá pra mim. E a pessoa vem e acredita em você. Ela aposta em você. E como eu gosto de desafio, tô aí, hein? Tá caminhando, né? Tá fluindo bem. Sim, e o que te emociona, Vanessa? Acho que deixar um pouco no paciente, né? O paciente agradecer, assim, você depois encontrar um paciente e ele falar, doutora, você me atendeu, né? Muitas das vezes a gente não consegue lembrar o nome, né? Mas eu sou muito da fisionomia. Eu lembro a fisionomia do paciente, então é difícil a gente esquecer um paciente que tenha marcado, né? Mas na parte da trajetória da gestão, né, falando um pouquinho especificamente do Moacir, teve algo que me deixou muito orgulhosa e que, embora tenha sido parecido, possa parecer que tenha sido só mais uma inauguração, foi um divisor de águas para a vida de muitos pacientes, que foi a inauguração do banco de sangue, né, do posto de coleta do Hemorrio, dentro do Hospital Moacir do Carmo. A gente tinha muita dificuldade porque a gente tinha necessidade do sangue e a gente tinha que esperar vir as bolsas de fora porque as pessoas de Caxias não conseguiam doar. Porque muitos não conseguiam ir lá no Hemorrio, né? E depois que a gente inaugurou aquilo, aqui tão pertinho, né? Foi um divisor de águas na gestão da parte cirúrgica, da parte da assistência dos pacientes. Então, falando especificamente do Moacir do Carmo, eu acho que esse foi o principal marco que me deixou muito emocionada, assim, porque antes era muito difícil. E hoje a gente já não tem mais essa dificuldade, né? E eu costumo falar, porque doar sangue é um ato de amor, salva vidas, né? E no meu celular, inclusive, a minha foto é sempre uma foto falando da doação de sangue e eu sou a tia chata que fica, você já doou sangue hoje? Vamos doar sangue ali. Então, eu acho que isso foi fundamental para o hospital. Acho que isso até falando do legado que eu não citei naquela hora, acho que foi um dos maiores legados também que a gente construiu, o governo construiu ali. Então, a gente está finalizando o nosso podcast. Quero ouvir as considerações finais. Depois a gente vai fazer o encerramento. Considerações finais, professora Roseli. Bom, eu quero agradecê-los, né, por essa oportunidade dessa troca.
Vanessa, a gente sempre se esbarra mais naquela parte social, mas ouvi-la também foi um prazer muito grande. Estar com você, Michel, você sabe que eu sou sua fã. Obrigado pelo carinho. Ingrid, né? Não dá nem para descrever. E dizer que nós precisamos ter esta união que foi falada aqui. A gente não compete. Quando nós estamos numa gestão aonde o nosso compromisso é com a ponta, o nosso compromisso é com o cidadão, a gente tem que ser parceiro. Nós temos que nos unir. Não basta apenas a gente ter o título. A gente tem que saber para que ele nos foi atribuído. E foi atribuído com certeza para uma missão. E que isso possa ficar como desafio e como reflexão, não apenas para os gestores que estão aqui participando, mas para os gestores deste município e para os demais que também terão acesso, com certeza, a esse nosso bate-papo. Vanessa, suas considerações finais. Bem, gostaria de agradecer, né, ao Michel. Eu acho que é muito importante a gente estar divulgando, fazendo esse bate-papo mesmo sobre alguns aspectos que às vezes estão só nos bastidores, né? As pessoas não veem isso, às vezes é um detalhe ou outro que passam desapercebido e que a gente, falando aqui, a gente consegue, né? Até mesmo trocar experiências, isso aí. É a segunda vez que eu tô aqui, né? Confesso que na primeira eu estava um pouco mais nervosa e passou o nervosismo. Agora, eu fiquei nervosa quando eu soube que era com a professora Roseli. Porque, primeiro que os professores têm dom da palavra e eu nem sabia que era professora da língua portuguesa. Eu soube aqui esse detalhe, né? E eu falei, nossa, como que vai ser? Mas, assim, eu me senti muito confortável, assim como todas as vezes, né, que a gente se encontrou. Eu tenho certeza que é uma profissional brilhante, incrível, né? Obrigada. E não é à toa que desde que eu tô na assistência, eu ouço falar da professora Roseli, ela tá sempre, já tá na gestão há um bom tempo, né? E a gente vê isso, né? As coisas que quando são boas, elas vão ficando, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidada com a professora Roseli no primeiro podcast. Acho que isso foi simbólico, né? O primeiro a gente nunca esquece. Gostaria de agradecer a Ingrid também, que sempre com muita simpatia, com muita comunicação, né? E bem extrovertida, sempre vem com assuntos que são muito importantes. As colocações todas foram fundamentais. E eu espero ter mais, né? Eu não sei como é que vão ser os próximos, mas já me coloco à disposição para estar aqui. E obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Roseli. Obrigada. Ingrid. Então, esse foi o primeiro episódio do Gestão no Off, onde a gente fala sobre as engrenagens que fazem a Duque de Caxias funcionar e as pessoas que lideram com propósito. Hoje tivemos a honra de ouvir duas mulheres que fazem acontecer. Roseli, à frente da Fundec, e doutora Vanessa, diretora do Hospital Municipal Moacir do Carmo. Duas lideranças que mostram que a saúde e a educação caminham juntas quando o foco está nas pessoas. Obrigada pela disponibilidade de vocês e parabéns por todo o trabalho. Obrigada. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com quem também acredita no poder da boa gestão pública. E até o próximo episódio, porque o que acontece no off também transforma vidas. Participe com a gente, compartilhe, curta. Você sempre será o nosso convidado. Um abraço. Até a próxima.